Então, gente, a Grande Depressão ela atingiu os países capitalistas, resultando numa grande, insatisfação popular, que depois alcançou as elites, pois essas elites elas estavam cada vez mais preocupadas com o fortalecimento do socialismo, certo? Elas temiam então perder, seus privilégios. Então, o que vai acontecer? Em meio a essa crise das democracias liberais, que são baseadas em regimes democráticos, onde há a participação do povo, elas vão recorrer a uma nova forma de governo, que são chamados de regimes totalitários, ou regimes autoritários, que vai surgir justamente em um dos países que mais sofreram com a crise, um país europeu, que foi a Itália, e depois se expandiu para a Alemanha, Espanha, Portugal e passou por vários países da América Latina, inclusive pelo Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas. Entretanto, gente, em cada país em que se manifestou, a raiz filosófica do fascismo, ele assumiu uma denominação, um líder e uma simbologia próprios. E os principais foram o fascismo italiano e o alemão, mais conhecido como nazismo. Então, gente, essas teorias aí surgiram justamente para que as classes dominantes elas pudessem é, praticamente defender o capitalismo e combater a ameaça comunista. Elas queriam praticamente preservar seus interesses. A lógica é essa. Então, quais as características do fascismo? Toda vez que a gente fala que um governo é fascista, é porque é um governo totalitarista, é um governo nacionalista, anticomunista. A gente vai ver cada uma dessas características a partir de agora. Então, totalitarismo. Era antidemocrático e concentrava poderes nas mãos do líder do governo ou do líder da nação, culto a um único chefe, que era considerado o salvador da pátria, o Messias, certo? Nacionalismo exacerbado, ou seja, era a valorização extrema da cultura do próprio país em detrimento das outras, nesse caso aí, o chefe da nação, ele seria uma pessoa, xenófoba, assim como seus adeptos, iam começar nesse caso aí, a discriminar as outras culturas, certo? O anticomunismo, onde os fascistas eram totalmente contrários ao comunismo, defendiam amplamente o capitalismo, tanto que obtiveram apoio financeiro de banqueiros, ricos comerciantes e industriais alemães e italianos. Violência contra as minorias. Na Alemanha, por exemplo, os seguiram, enviaram para os campos de concentração e mataram milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, etc. Esse assunto aí nós veremos posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram antiliberais, ou seja, defendiam que o Estado deveria intervir na economia e não mais a iniciativa privada. Eles eram unipartidários, ou seja, defendiam apenas um único partido, o fascista ou o nazista, na Itália e na Alemanha, respectivamente. Eram expansionistas, eles tinham o objetivo de conquistar outros territórios, né, e expandir, consequentemente, suas ideologias. Outra coisa é a propaganda, Os líderes fascistas usavam os meios de comunicação para divulgarem suas ideologias, para conseguir cada vez mais seguidores. Militarismo, eram altos os investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra. Isso aqui vai se apresentar muito lá na Alemanha, logo após o Tratado de Versalhes, que a Alemanha, quando Hitler chega ao poder, ela passa a não cumprir as medidas que foram impostas a ela depois da Primeira Guerra. Culto à força física. Nos países fascistas, os jovens eram treinados fisicamente, pois o objetivo do Estado era preparar soldados fortes e saudáveis. E a censura, que era a perseguição a jornais, revistas, rádio, cinema e também a toda pessoa que confrontasse o governo.
Então, Hitler e Mussolini usaram esse dispositivo para coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos. Temos também o corporativismo, que foi uma doutrina que considerava os agrupamentos profissionais como uma estrutura fundamental da organização política, econômica e social, ou seja, os sindicatos ou qualquer outra organização de trabalhadores estariam subordinadas ao Estado, né? O Estado passaria a controlar aí esses grupos de profissionais. E não podemos esquecer que a questão racial, o arianismo, ou seja, a ideia de que os alemães eram superiores por pertencerem a uma raça pura, né, chamada ariana, é típica do nazismo. Isso aí a gente vai debater posteriormente, porque praticamente se consolidou durante a Segunda Guerra Mundial, né, onde eles começaram a perseguir outras culturas e exterminá-las. Então, pessoal, como eu já falei anteriormente, o fascismo ele surgiu na Itália através de Benito Mussolini, que seria considerado, né, o salvador da pátria, né? E ele criou, né, o Partido Fascista, que tinha como emblema o fácil. A palavra fácil significa feixe de varas, no qual se encontrava amarrado um machado. Então, aos poucos, pessoal, esse partido aí fascista, né, onde pregava a união do povo frente à justiça do Estado, passou a impor sua ideologia usando a violência física. E o principal grupo que pregava essa violência ficou chamado de camisas negras. Então, a Itália, nesse momento, era uma monarquia parlamentarista, ou seja, havia, né, claro, o rei, porém de forma simbólica, já que o poder político estava nas mãos do primeiro-ministro, certo? A Itália estava passando por uma grave crise econômica e Mussolini, percebendo essa situação, ele organizou a Marcha sobre Roma em 1922 a fim de assumir o poder, né, e implantar, consequentemente, uma ditadura forte. Então, ao chegar ao poder, Mussolini ele consegue o apoio da Igreja, cedendo o território do Vaticano, né, ao Papa, através do Tratado de Latrão, solucionando também a questão romana, que já era aí um conflito que envolvia o Estado italiano e a Igreja Católica há décadas. Então, pessoal, coloquei para vocês aqui o símbolo do fascismo, né, no qual se encontrava amarrado um machado, certo? E dando continuidade, já falando sobre o nazismo na Alemanha, ele também surgiu, né, com a crise do pós-guerra, onde a Alemanha passou a sofrer com a alta inflação, chegando a desorganizar toda a sua economia. E como a Alemanha estava passando por sérias dificuldades financeiras, Hitler ele conseguiu desviar a atenção dos setores importantes da sociedade que viam nele na figura do Führer, né, do líder, o salvador da pátria, né, assim vendo a possibilidade de evitar o avanço do comunismo na Europa. É, Hitler ele tentou dar um golpe de Estado, né, junto aos seus comparsas, porém não deu certo, foi preso e quando esteve na prisão escreveu o livro Mein Kampf, né, onde escreve justamente sobre a sua luta, né, essa luta aí fascista, infelizmente. É, Dando continuidade, em 1919 Hitler frequentou a reunião do Partido dos Trabalhadores, né, logo após aí a sua prisão. Após ingressar no partido, mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sendo conhecido posteriormente como Nazi e seus membros como os nazistas. Então, pessoal, lembrando que a Alemanha nessa época era uma república, né, mais conhecida como República de Weimar. E com a crise de 29 e com a crise no cotidiano alemão, Hitler viu que a sua possibilidade de ascensão era grande. E foi isso que ele fez. Nas novas eleições, durante a década de 20, ele conseguiu colocar cada vez mais representantes do Partido Nazista no parlamento, a ponto, né, de se tornar, no caso aí, o primeiro-ministro, né, o chanceler no Reichstag, né, ou no Reichstag. Então, em 33
ele se tornou chanceler do governo. E em 34, com a morte do presidente Hindenburg, Hitler acumulou os cargos de chanceler e presidente. E a partir daí ele iniciou uma campanha intensa, né, para propagar aí o nazismo na Alemanha, dando início ao Terceiro Reich, né, ao Terceiro Império, que era o seu objetivo. Lembrando, pessoal, que Hitler, ainda em 33, né, por volta de 33, 34, ele ordenou secretamente que pusessem fogo no parlamento, culpando então os comunistas, né, pelo atentado e colocando esse partido na ilegalidade. O cara foi esperto, né? O bicho era traiçoeiro. Então, dando continuidade, aqui tem o símbolo, né? O emblema do nazismo, certo? E para fechar, outros países que aderiram ao fascismo foram a Espanha, com o general Francisco Franco, Portugal, com Salazar, e na América Latina, o Brasil, com Getúlio Vargas. Então, a gente perceba aí que logo após a crise, né, de 29 e a crise da democracia liberal, os países eles implantaram regimes ditatoriais para manter os privilégios da burguesia. Então, pessoal, é isso. Lembrando que serão justamente esses países totalitários, né? Especialmente Itália e Alemanha, que darão início à Segunda Guerra Mundial, assunto que trabalharemos posteriormente. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida é só me procurar e bons estudos.